Então vamos lá. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem a honra de ter aqui junto conosco, tá? Mais uma vez, o nosso parceiro, grande parceiro, na verdade, que é o André Las, que vai ser o nosso grande tradutor. Dá um olá aí pro pessoal, André. Fala aí, pessoal, tudo bem? Opa! E hoje a gente tem um conteúdo bem diferente, tá? Especificamente para nós da Move Education, que é uma marca que tem nos ajudado bastante aí nos últimos meses, né, a entender várias possibilidades, principalmente agora com a vinda do Brand Swimming aqui para o Brasil, para o curso, para sua certificação oficial. Então, a gente vai ter hoje a presença do head comercial aí da Output, Jordan Allen, tá? Vem diretamente da Irlanda para falar sobre exatamente a parte do desenvolvimento atlético, né, e as perspectivas utilizando tecnologia para monitoramento da performance também, tá? Então, só para entender, para vocês entenderem aí como que vai funcionar toda a dinâmica, nós vamos ter aí basicamente aí 50 minutos de explanação do Jordan e depois a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá bom? Então, fiquem à vontade para perguntar, para tirarem todas as dúvidas. Eu já vi que tem aqui bastante gente que já está inscrito no curso lá do Bram e também pessoas que a gente já tem muito contato aqui que já utilizam ferramentas semelhantes ao Output, por exemplo. Então agora é a hora de vocês tirarem todas as dúvidas e aproveitarem bastante aí o que o nosso convidado tem para oferecer aí de conteúdo, tá bom? André, seja muito bem-vindo, tá? Valeu, Tiagão. É, o André vai nos ajudar nesse processo aí de tradução. O André que é nosso, vamos dizer assim, nosso tradutor oficial da Move Education, um cara que está sempre nas lives aqui, sempre atrás de todo o material que a Move faz de tradução, seja ele impresso, seja ele em eventos, tá? Então, obrigado mais uma vez aí por você estar presente, André, para nos ajudar nessa parte. As ordens, Thiago. Prazer. Bom, então pessoal, eu queria que vocês recebessem aí, lógico, aí de casa e tiverem um primeiro contato com Jordan Allen. André, apresenta nosso convidado, tá? Que ele seja muito bem-vindo aqui. A gente está muito feliz aí dessa parceria e espero que ele também possa ter essa mesma intensidade aí de possibilidade de conversar com o público brasileiro, né? Que possa tirar todas as dúvidas, que o público daqui tem bastante interesse nesse conteúdo. Valeu, Tiagão. Antes de eu passar para ele, só para eu poder até falar duas coisas para ele. Como é que vai funcionar as perguntas? Durante pode ser feito, interrupção, pelo Durante pode chat. ser no chat, tá? A gente pode, vocês podem escolher aí, tem uma partezinha que é um chat, escrevam uma pergunta se vocês quiserem, ou ao final, quando o Jordan terminar ali sua explanação, nós vamos abrir para perguntas e respostas, e aí se você quiser, você pode abrir tanto sua câmera quanto seu áudio e conversar diretamente aí com o Jordan, ok? Okay. Right. So, Jordan, officially Ah, speaking, good beleza? evening. Good evening to you in Ireland. Good afternoon still in Brazil. It's 5 o'clock in the afternoon now. It's a very great opportunity to have you. It's an honor for us from Move Education and Brazilian community to have you here. We're looking forward to hear from you, to learn from you. And on behalf of Move Education, we consider this conversation, this webinar officially open. So now the mic, the stage is all yours, my friend. That's great. That's great. Thank you very much, Andre. Thank you, Tiago. And a pleasure to meet everyone on the call today. Thank you for the time and the opportunity to be here. I'm Jordan from Output Sports, as the guys have mentioned. I've been with Output Sports for almost 4 years now. Previously worked at Burnley Football Club as a sports scientist, and then decided to pursue my passion of sports technology. Ok, então o Jordan está agradecendo, Thiago, a apresentação que você fez. É um prazer para ele estar aqui reunido conosco hoje à noite, hoje à tarde ainda. Ele já está na Output há 4 anos e antes disso ele trabalhava como cientista do esporte no Burnley Football Club, que é um clube da primeira divisão inglesa, aonde ele então resolveu seguir essa paixão pela tecnologia do esporte com a qual ele vem trabalhando desde então. Thank you, Jordan. Thank you. Okay, I'm just going to share my screen. And initially, I'd just like to begin with a brief presentation. This is going to be focused on team sport insights, explaining
how Outputs technology is typically used in a team sport setting. Então, o Jordan vai iniciar agora a apresentação dele, gente. Ele abriu o primeiro slide e ela vai ser concentrada basicamente em como a tecnologia que a Output desenvolveu trabalha principalmente em esportes coletivos e nas suas aplicações. Thank you. So I will begin with the presentation for around 15 minutes. Then we will move into a walkthrough of the output system focused on two areas. One of team training performance and the other of adaptable rehab. And then we will leave around 15 to 30 minutes at the end for a Q&A in case there are plenty of questions from you guys. Muito bem, gente. Então, a apresentação do Jordan vai ser dividida em dois blocos distintos, onde ele vai falar sobre a performance esportiva em esportes coletivos, como eu já falei, e também na utilização da prevenção e de reabilitação, o que a Output pode contribuir com isso, com os equipamentos que ela fornece. E depois desse tempo, que deve levar alguma coisa entre 40 e 45 minutos, ele vai abrir para as perguntas e respostas, como o Thiago já adiantou para vocês, que pode levar entre 15 e 30 minutos. Então, a gente tem essa janela entre alguma coisa entre 80 e 90 minutos no total para que vocês possam ter participado desse webinar por completo. Thank you, Jordan. Thank you. Okay, so the first thing to explain is how practitioners are using the system. How does the system work? The output system, the technology is hardware and software. The hardware is a sensor, and the software is an app and a cloud-based hub system. Muito bem, gente. Então, para que vocês tenham um entendimento bem básico do funcionamento do material da Output, do equipamento Output, ele é dividido nessas três telas menores, onde existe o sensor, que é a parte do hardware. Também existe, é claro, o aplicativo, que é onde você captura todas as informações que são coletadas a partir do sensor. E aí na nuvem você tem o hub, onde elas são processadas e são produzidas por meio de gráficos e de todas as imagens que ela fornece depois que os dados são coletados. Ok? The app will control the sensor and allow you to perform the test and collect data. And your output hub will allow you to manage, analyze, and report that information. Então, assim que você tem o sensor colocado no corpo, no equipamento que o atleta vai utilizar, o aplicativo vai capturar esses dados e passando para o hub, para o sensor, que pode ser utilizado no tablet, no computador ou mesmo no celular, você vai poder gerenciar esses dados que foram coletados a partir de então. Thank you. In terms of how practitioners are using the output system, I will be able to explain this in more detail when I show examples of the system in terms of performance and rehab. But some of the key functionality is related to workouts and programming, quick swapping your athletes in group sessions, and then the use of live leaderboards to drive more intent and competition. Muito bem, então dentro dessa utilização que a Output é o que os equipamentos da Output aplicam, você pode dividir a utilização do equipamento em três partes, por assim dizer, sendo que a primeira é um treino de um atleta, a segunda é onde você faz uma troca entre atletas dos exercícios que eles vêm praticando, e a terceira, que é a leaderboard, é quando você tem todo um grupo de atletas inserido no mesmo momento para executar tarefas diferentes, exercícios diferentes, onde esses dados vão ser coletados em cada uma das estações ou dos equipamentos pré-estipulados para a utilização desse treino. Thank you. Output Sports is being used by trainers, coaches, physios, lots of different practitioners on both the performance and rehab side. These are some examples of some of the main tests between those departments. The use of velocity-based training, jump testing for readiness and fatigue monitoring, slams, swings, and throws, and also full body range of motion testing.
Então, dentro desse universo de movimentos que são aplicados ou exercícios que são aplicados com a utilização dos equipamentos da Output por personal trainers, por coaches, por fisioterapeutas, por todos os profissionais envolvidos no movimento em si, existe essa outra divisão que é feita a partir de movimentos ou de exercícios com o VBT, que é o Velocity Based Training, que o Bran Swimming vai trabalhar no seminário dele em Curitiba em outubro. Também exercícios e testes baseados em saltos, outros com arremessos, com giros e com movimentos mais diretamente ligados a peças móveis, por assim dizer, a bolas, a equipamentos que se movam. E, por final, a exercícios de mobilidade que também podem ser medidos e avaliados com os equipamentos da Output. Thank you. These are some examples why teams and organizations choose Outputs technology. The technology itself and the features and functionality help to create engagement and buy-in from the athletes through leaderboards and instant feedback. Ok? Então, alguma das razões do porquê escolher o equipamento da Output ou o material da Output para você utilizar dentro do teu ambiente de trabalho vão desde, por exemplo, o engajamento que você pode ter do teu atleta ou do teu grupo de atletas enquanto ele estiver executando um exercício, enquanto ele estiver realizando um movimento, a utilização daquelas leaderboards, que são as tabelas grandes, onde trazem os resultados do grupo inteiro, como nessa tela do celular ali, vários atletas fazendo os exercícios ao mesmo tempo. Isso pode gerar uma competitividade, claro que positiva, dentro do grupo, e também a tecnologia em si, que faz com que o feedback seja imediato, seja ao vivo, e você possa ter uma coleta de dados real dentro daquilo que você está executando, seja na academia, no campo ou no ambiente de trabalho. Thank you. The software is very easy to use, very easy to navigate. This allows athletes to use the system themselves, and the system will provide instant feedback through sound and visuals to create a better experience in the gym between coaches and athletes. Então, o aplicativo ele pode ser utilizado diretamente pelo atleta, ele não precisa de ninguém para auxiliá-lo a partir do momento que ele aprenda a aplicar o uso da Output, e isso faz com que essas informações todas sejam passadas, seja no aplicativo, seja num outro dispositivo, por sinais sonoros, por gráficos visuais, fazendo com que essa interação entre a pessoa que está utilizando o equipamento e os dados que o equipamento forneça, seja ela o atleta, seja ela o técnico, o fisioterapeuta, possa dar uma visão muito mais clara daquilo que está acontecendo e do que pode ser atingido com a utilização dela. Thank you. Next, I'd like to share a case study from one of the football team clients we work with, just to highlight some of the key considerations around what they were looking for and why they decided to use Outputs technology. Então, First, sorry, Andrew, sorry, go ahead. Jordan. Yeah, ok. Então, agora o Jordan gostaria de dividir com vocês, de compartilhar com vocês um estudo de caso que foi feito, como vocês podem perceber, com o Borussia Dortmund da Alemanha, que é um dos clientes da Output, onde ele vai explicar o que foi utilizado, por que foi utilizado, o que eles buscaram e toda essa dinâmica que o equipamento pode fornecer enquanto ou para o cliente que está buscando essa tecnologia. Sorry, Jordan. Perfect. So the key objectives in this case were made very clear. The client wished to enhance testing and data tracking capabilities. They also wanted to establish benchmarking across the entire organization, so academy and first team, and then have full visibility of the long-term athletic development data as players from the academy moved into the first team environment. Então, os objetivos que esse cliente que o Borussia solicitou para Output enquanto a utilização do equipamento deles foi para aumentar as capacidades de testagem e de coleção, de aquisição de dados de cada um dos seus atletas, para que pudesse ser estabelecido
padrões ou parâmetros dentro de todas as estruturas do clube, desde as categorias de base até o time profissional, e tendo esses dados estabelecidos, esses padrões estabelecidos, ter certeza ou certificar de que essa visibilidade adquirida com esses dados possa trazer um desenvolvimento a longo termo dos atletas que vêm da categoria de base e que possam eventualmente chegar no time principal desse clube de futebol, traçando dessa forma um caminho mais seguro em relação à performance e à prevenção de lesão que um atleta, claro, pode sofrer durante a carreira. Thank you. The challenge that they had was that they wanted to collect more data from gym sessions and didn't have a tool or technology that allowed them to measure lifting exercises and have velocity-based training metrics. Então, os desafios que o Borussia encontrava e que fizeram com que eles buscassem output eram, por exemplo, essa limitação tanto na testagem quanto no mapeamento dos dados obtidos pela testagem, particularmente em exercícios de levantamento e de trabalho de velocidade de VBT, de trabalho baseado em velocidade. Então, essa era uma das grandes dificuldades que eles tinham, como você adquirir dados e mapear esses dados e monitorar esses dados a partir de treinos feitos na academia, na musculação do clube. Yes, please. They also didn't have a central software platform that allowed multiple staff, coaches to access this data and information. And also, the platform didn't have any long-term athletic development data to show how academy players were progressing into first team environments physically with all of the key metrics that they are interested in monitoring. Então, uma outra dificuldade que o clube encontrava até então era que não havia essa centralização dos dados coletados para que as pessoas de diferentes áreas do clube pudessem conversar, o departamento de fisiologia, com a medicina, com o futebol, com a preparação física. Não, eles não tinham esses dados centralizados para que eles pudessem sentar e discutir esses dados, ou seja, não havia uma espécie de documentação disso, e também, é claro, não havendo essa documentação, eles não tinham como fazer com que essa progressão fosse sequer mesmo estipulada para saber aonde eles queriam chegar com esse atleta até que ele viesse eventualmente atingir a categoria profissional e o time de cima, assim, do Borussia Dortmund. Thank you. The solution that we provided was a central platform for monitoring and measuring VBT data, synchronized between the academy and first team on a shared platform and shared license, and then additional benefits such as higher engagement and buy-in from the players in gym-based sessions. Okay, então, o que a Output proporcionou para eles, ou propôs para eles que pudesse ser feito? Essa centralização dos dados obtidos através do software que eles oferecem, tanto nos dados de VBT quanto em todos os exercícios que fossem aplicados e que pudessem ser mensuráveis, tendo todos esses dados obtidos, fazer um mapeamento, fazer uma projeção dessa possível progressão do atleta para ver até onde ele poderia chegar e dessa forma fazendo com que a performance esportiva do atleta em geral também fosse potencialmente aumentada, porque você teria como fazer um planejamento para que isso acontecesse sem ficar perdido por não ter como acompanhar esse progresso. Thank you. And just finally, for the presentation, a couple of slides which explain some of the feedback that we receive from practitioners who are using output in the field with athletes. Firstly, Ben Rosenblatt suggested that the output system helped him massively when working with groups and one-to-one with players, much higher engagement, and also much more interest and ownership around physical performance data. Então agora ele vai mostrar para vocês dois slides de dois profissionais bastante reconhecidos no mundo da preparação física. Um deles é o Ben Rosenblatt, que já foi
preparador físico do Leeds também, que é um time desculpe, da equipe masculina da seleção inglesa e fundador da empresa dele, da 292 Performance, onde ele fala nesse testemunho dele, que a utilização dos equipamentos da Altitude, além de terem sido integrais para a melhora da performance e na prevenção de lesão dos atletas, trouxe de uma maneira indireta no que eles vinham produzindo no campo de futebol. Thank you. Finally, Joe Clubb, who worked with teams like Chelsea, Brighton, the Buffalo Bills in the NFL, suggested that the really big benefits of the output system was that it prioritized validity, accuracy, reliability, and did not compromise in other areas of the product and allowed the portability of the system to take you wherever you would like to perform your testing and monitoring. Ok? Então, nós temos agora o testemunho de um outro profissional que trabalhou inclusive no Chelsea da Inglaterra e outras equipes, falando que a utilização da Output trouxe uma capacidade muito maior de você ter dados confiáveis, dados aplicáveis e dados reproduzíveis, fazendo com que toda essa riqueza de números e de valores obtidos pudesse ser aplicada de maneira real e imediata no universo dos atletas para que eles viessem eventualmente a ter uma melhor performance, sendo acompanhados sempre pelos profissionais, seja na fisioterapia ou seja na performance, e que essa segurança que os dados que a Output fornece, ela trouxe uma solidez muito maior no trabalho deles enquanto profissionais que trabalham com performance e reabilitação. Thank you. Perfect. Okay. So next, I'm going to move on to the walkthrough of the output system with a focus on the first part being performance-based in team-based training, team-based testing. And then the second part will be more focused around adaptable rehab and how you can use output to assess and screen different types of injury. Ok. Então agora a gente vai passar para uma parte prática, onde ele vai analisar a utilização, onde ele vai demonstrar, desculpe, e discorrer pela utilização da output, primeiro na parte da performance, como você pode adquirir os dados, interpretar e aplicar, e depois na parte da reabilitação, quais são os testes e quais são os movimentos que você pode avaliar num cenário de lesão, para que isso também possa ser aplicado com a melhora da performance do atleta. Ok? Perfect. Sorry, Andrea, has this come through on the screen okay? You can see that? It has. Yes, I can see it. So I suppose everyone else can too. We got Abigail right now in the beginning, and then Adam Bine at the bottom. Perfect. Okay, so this is the output system, the software license, and as you might remember from the presentation, on this side of the screen, we have the output app, and on this side of the screen, we have the output hub. Então tá, gente, como vocês viram naquela primeira parte onde ele descreveu primeiro os sensores, depois o aplicativo e depois o hub da leadership, da leaderboard, vocês têm aqui do lado direito da tela como é a visualização no telefone celular, e depois num tablet ou no computador, dentro daqueles dados obtidos, ele vai começar a discorrer sobre isso agora com vocês. Thank you. Okay, so the first part of the walkthrough is going to be focusing on performance and team training, team testing. The idea of using output in this situation is to set up something that we call output stations, which means placing one sensor at each measurement station in the gym. Ok, então agora nessa primeira parte, né, a gente vai falar sobre treinamento e testagem de esportes coletivos. Ele está explicando que a Output ela divide
essa utilização do equipamento em estações, aonde cada um dos exercícios que venham a ser feitos são denominados estações. Então, um sensor é colocado num aparelho, numa máquina, num movimento que vai ser realizado para que os dados sejam coletados sequencialmente em cada um desses locais onde vai ser feito alguma coisa. Thank you. So the first part of this is to set up your first output station. So if you imagine we have the sensor connected to this device, you can access all of your athletes here in the software and quickly switch between them. If we set up the first output station under a barbell velocity back squat exercise, just as an example, we will also use the output hub to create a leaderboard alongside it. Ok, então, gente, ali ainda no telefone celular, quando você tiver com ele na palma da tua mão, você vai ver que ao acessar o aplicativo, você vai ter na tua tela todos os atletas que você já tem cadastrados dentro do sistema. E a partir do momento que você selecionar um determinado atleta ou quantos atletas você queira selecionar, você vai para o exercício que você vai querer comparar, como por exemplo o back squat, que é o agachamento com uma barra nas costas, para fazer um VBT, um treinamento baseado em velocidade. Então ele selecionou esses dois atletas e vai fazer ou vai explicar como é que essa testagem foi feita e quais os resultados foram obtidos, ok? The system will allow lots of customization, so you can change the exercises and change the metrics that you would like to see. It also provides lots of guidance on sensor placement and how to perform exercises. But just as a first example, I will show you how the VBT aspect of the system works in real time. Ok, então o sistema ele permite com que você faça toda essa adaptação necessária tanto para movimento quanto para tipo de testagem, quanto para métricas que você vai utilizar e como ele demonstrou ali, também existem demonstrações visuais da onde você vai colocar o dispositivo e o que você tem que fazer para que aquela leitura possa ser feita na melhor qualidade, como você tem que aplicar aquele teste para que ele possa te dar os resultados que você está buscando. Thank you. So in this instance, station one is set up for the back squat. We can very quickly select from different velocity zones based on strength goals or power goals that you might have in the session. Once we select a target and press start, the system will provide instant feedback. So here we can see each repetition in real time, the green repetitions inside the zone, the red repetition outside the zone. Então, a partir do momento que você estabeleceu o que você quer testar, como por exemplo ali no VBT, se você quiser testar força, se você quiser testar potência, aquele parâmetro que você está buscando dentro daquele movimento. E você selecionou aquilo, você prepara o movimento para acontecer e você aperta o Start, ele faz em tempo real a leitura de cada uma das repetições. Aonde, por exemplo, dentro dos padrões que você estabeleceu lá atrás, ele vai mostrar nessas barras verticais, se a barra estiver verde, é porque o atleta está dentro daquele padrão pré-estabelecido. Se estiver vermelho, é claro, ele está abaixo do que ele esperava que ele produzisse, mas isso repetição por repetição, nesse caso, nesse exercício que é o back squat que ele está analisando. Thank you. Once the set or the test has been completed, you will see that the data is immediately synchronized with the output hub. So the idea of using the output system in team training with output stations is you can use the leaderboard in real time and see the data transfer, which often means that athletes become quite competitive, and you also have the instant feedback in the app as well. Então, a partir do momento que você encerrou aquele exercício, que você apertou o stop naquele botãozinho vermelho ali embaixo,
os dados obtidos naquele exercício, naquela estação, são imediatamente transferidos para a Leaderboard, que é a tela grande que vai estar no teu tablet, seja onde for, tanto que vocês viram que apareceu o nome dele ali, como se ele tivesse sido testado naquele momento, e a partir do momento que você tem os resultados ali, você também pode abri-los no teu celular, desde que você não esteja testando mais nenhuma pessoa, é claro, para que você tenha essa geração de dados em tempo real, o que pode gerar, inclusive, uma espécie de competitividade, uma espécie de esforço maior dos atletas que estão ali fazendo aquela mesma coisa para tentar produzir algo melhor. E essa geração de dados todo permite que você faça tudo isso ao vivo em tempo real. Thank you. And in group sessions where you may have 20, 25 or more athletes, all you need to do is select swap athlete. It allows you to immediately select the next athlete profile and then start testing them under the same exercise right away. Então, se você tiver numa sessão de musculação da academia com 20, com 30 atletas, seja quantos forem, e você terminou de testar um atleta, basta você voltar na tela anterior, você seleciona o próximo atleta que já está lá com os dados pré-cadastrados, aplica o teste e assim que o teste dele terminar, pum, já sobe para o leaderboard também. Então, você vai armazenando atleta após atleta, teste após teste, exercício após exercício, de uma maneira muito prática, muito dinâmica, tudo aquilo que você está buscando naquela sessão de treino. Thank you. So as you can see, the data synchronizes in real time. The use of quick swap athletes allows you to transition between athletes very, very quickly in those group sessions. And the same principle applies for every single test in the system, whether it's VBT, jumps, RSI, or any other test that we have available. Então, assim como você pode navegar muito rapidamente mudando a testagem de um atleta para outro, desculpem, você também pode voltar por aquela seta que ele apertou ali e mudar os exercícios que você está buscando, o tipo de testagem, o mecanismo, a metodologia que você está utilizando, se é VBT, se é potência, se é mobilidade. É muito rápida a utilização, muito dinâmica, onde você pode navegar entre todas as variáveis possíveis, tanto de testagem quanto de atletas que você está utilizando, para que você obtenha os dados necessários naquela sessão de treino ou de teste. Thank you. The next part of this walkthrough is to explain what you can do with the data. So if we use the velocity-based training example, when you access the output hub, you can search for your athlete and find the data from the exercise. The system then allows you to select profiling. And in a second, I will just explain how this works. Ok. Então, a partir do momento que você encerrou essa sessão de treino, você pode, pelo hub da Output, buscar os dados desse atleta que você acabou de obter, buscando os dados dele ou entrando no perfil dele, por assim dizer, no arquivo dele, você seleciona o exercício, como ele acabou de selecionar o back squat que ele acabou de fazer, e você vai gerar uma espécie de um profile, uma espécie de um perfil, que é o que ele vai fazer no próximo passo, onde você vai estar analisando os dados obtidos e possivelmente com aquilo mais que você tem já em mãos para criar esse perfil do atleta que você está no momento, que é o Martin O'Reilly, que você está analisando. Thank you. So with the data, what the system then allows you to do is select different loads that have been lifted. So different sets that have been performed, varying loads that we have available here. So light lifting, moderate, and heavy lifting. The system will then automatically generate a load velocity profile, which then gives you a lot of recommendations for optimal loads and very accurate estimations of 1RM. Então, a partir do momento que você selecionou aquilo que você quer basicamente ler, ou seja, o exercício back squat, você está buscando a velocidade principal e você está analisando os dados obtidos em testes feitos com, por exemplo, 6 repetições. Então, todos aqueles testes ali já foram realizados. E você seleciona aqueles testes que você quer usar comparativamente um com o outro, o sistema já cria essa curva, esse perfil
aonde foram obtidos os resultados com cargas altas, médias e baixas, e conforme você passa o mouse ali em cima, ele já te dá estimativas do que você pode fazer para melhorar tanto quanto carga, quanto volume, e inclusive baseados em um RM ou uma repetição máxima, se esse for o caso da testagem de treino de cargas altas elevadas. Thank you. You can then use this information to assist with your programming, to understand what the optimal training loads are for achieving certain velocity targets. And you can then also change metric to look at power curves and find the optimal load for increasing power. Então, com base nesses dados já obtidos, você pode tanto trabalhar na leitura e na projeção de dados para melhora da velocidade do atleta, ou como nessa outra tela que agora está na frente de vocês, que é a curva da potência obtida pelo atleta em todas aquelas sessões de treinos, e isso também faz com que você possa predizer com quanto e aonde, e talvez quando você queira chegar com aquele atleta numa carga ótima máxima, como por exemplo para a potência que ele está buscando desenvolver. Thank you. Here we can see that Martin produces more mean power around 170 pounds. If it's less than that, around 110, his power drops. And on the other side, his power drops as well. So using the power curve, you can find the optimal weight for each of your athletes. Então, basicamente, com essa curva estabelecida ou criada pelo output, você conseguiu ver para esse atleta, para o Martin, que a curva, o pico ótimo da curva de produção de potência dele é quando ele produziu 650 watts e uma média de 170 libras, onde se você cair para a esquerda, ele decresce a potência dele, a produção de potência dele, porque o peso elevado caiu, e onde indo para cima, ele, apesar de ter levantado mais peso, ele diminui a produção de potência em watts, ou seja, você consegue ver onde que é o pico melhor da curva, o pico mais ótimo da curva, para que você consiga trabalhar com esse atleta dentro daquilo, ele eventualmente venha a melhorar nessa característica, a produção de potência. Thank you. In each account, we can also add examples of load velocity profiling protocols that you can create for each of the key exercises in the gym. And this allows you to have a framework in place, instructions in place, and even reps, weights, and intensities already prescribed as well. Então, em cada um dos perfis de cada um dos seus atletas ou das suas atletas, você pode fazer esse desdobramento em relação aos dados obtidos, fazendo a projeção ou utilização de diferentes protocolos e diferentes métricas que você quer aplicar, porque elas já estão todas embutidas no Hub, existe uma lista daquilo que você pode utilizar, para que você possa, mais uma vez, trabalhar dentro da projeção na melhora que você estima para esse atleta, seja em repetição máxima, seja em volume, seja em carga, seja em frequência, aquilo que você está utilizando como balizador dessa performance que você está buscando. Thank you, Jordan. No problem. So, what we can also offer here as well is the ability to implement this into the app. So, if I just switch back to the double screen here, what the system then allows you to do is follow a test protocol in the software. So I can select my profile, for example, and then I can see a protocol that has been assigned to me and then follow this step by step in the software. Então, imaginando agora que você é o atleta ou a atleta e você está utilizando o teu celular como guia para a tua sessão de treino. Você sobe, você acessa o teu perfil, dentro do teu perfil, você já vai ter estabelecido tudo que você vai ter que fazer naquele dia, qual protocolo seguir, quais os testes utilizar, quais as cargas que você vai aplicar naquele treino, porque essa conversa ela acontece entre o Hub
entre as fontes de armazenamento dos dados, que são também gerenciáveis, é claro, pela equipe técnica, pelo técnico, pelo preparador físico, o fisioterapeuta, e chegam na mão do atleta, literalmente, pelo celular, onde ele pode gerenciar o treino dele e fazer a utilização do equipamento também de maneira independente. Thank you. So what we have here in the case of load velocity profiling is an example protocol that we have created, uploaded, and I can now access this in the software. So it's a really nice way to create workouts and testing batteries in the system as well. Então, mais uma vez, dentro dessa criação desse perfil, como por exemplo, na relação de velocidade e carga, ele demonstrou ali, ou acabou de mostrar para vocês, esse tipo de perfil que ele criou para esse atleta, para que ele possa desenvolver dentro do próprio treinamento os exercícios e utilizar as ferramentas necessárias para melhorar a performance dele dentro do quadro em que ele se encontra. Então, essa utilização ela é bem ampla, ela é bem dinâmica para que você possa ter basicamente a facilidade de manuseio da ferramenta enquanto você estiver utilizando. Thank you. The next part of the walkthrough in the output system today is more focused around rehabilitation applications. So the first part, very performance focused in team training. Next, I will show how you can use the output sensor to collect data around different types of injury. Então, enquanto que a gente acabou agora de demonstrar, ou ele acabou, desculpe, de demonstrar a utilização da Output enquanto ferramenta de busca da performance com todas as suas variantes, agora ele vai entrar na utilização desse instrumento para lesão, para reabilitação, onde você tendo um atleta nessas condições, você não está mais fazendo uma aplicação em grupo, uma aplicação coletiva com 20 ou 30 atletas, como ele citou lá atrás, mas sim com aquelas pessoas especificamente que precisa de algo individualizado para endereçar o problema dela, que é essa lesão que foi adquirida. Thank you. Firstly, I'll just highlight the exercise menu, which gives a full overview of what you can measure with the output system. On the rehab side, it tends to be things like balance, jumps, range of motion, Nordics, and RSI. Então agora ele vai navegar um pouquinho pelo que você encontra no aplicativo dentro do celular, para que esse ambiente de reabilitação seja utilizado e dentro das várias opções que você tem, como se fosse um cardápio de coisas que você pode fazer avaliar. Existem os aspectos que você pode utilizar como avaliar o equilíbrio, avaliar saltos, avaliar amplitude de movimento, avaliar outras valências que você vem buscar dentro daquele atleta naquela condição em que ele se encontra. Thank you. And when you click on a module, you will have access to preloaded tests that we already have in the system. This will give you the ability to place the sensor on the body and measure the specific movements. Então, And then we have, sorry, John. Sorry. You can continue. You can continue. Sorry. with the custom exercise feature, you can then add your own tests into the system as well. Ok, sorry about it. Então, gente, a partir do momento que você selecionou, por exemplo, dentro daquele menu inicial, um protocolo de saltos, já existe dentro do sistema uma lista de vários testes que você pode utilizar, e a partir do momento que você seleciona dentro do menu saltos o teste que você pode ser, por exemplo, contra movimento, como ele aplicou ali, existe um vídeo que vai mostrar onde você deve colocar o sensor para que você faça a utilização correta daquele movimento, naquele teste e venha obter os dados para daí navegar com eles e fazer toda aquele desenrolar de dados para que você aplique na parte prática do protocolo que você estabeleceu. Thank you. With the rehab applications in mind, the system then allows you to create more protocols around rehabilitation programs. So, some examples I'm going to share with you next are specific to ACL injuries. Então, dentro dessa utilização dos protocolos que já existem, também existe a chance de você criar os seus próprios protocolos
para que você utilize com os sensores que a Output fornece. E dentro disso, ele vai usar o exemplo agora com um caso de ligamento cruzado anterior, de um atleta que teve uma lesão de ligamento cruzado anterior. Thank you. So with these examples here on the screen, we have 3 stages of different testing batteries. The first stage is early stage rehab, which is based around hip mobility assessment and unilateral balance. Ok, então dentro desse protocolo DLCA que ele sugeriu, ele vai entrar naquele que é o mais breve pós-lesão, e dentro disso existem testes para você avaliar a mobilidade do quadril. You said hip balance and, sorry, the other one? Sorry, yes. So hip mobility function and unilateral balance. So testing. Unilateral balance apologies. Yes, sure, sure. Então, a mobilidade unilateral do quadril e também o equilíbrio unilateral podem ser avaliados dentro da condição do LCA desse atleta. Thank you. With that information, in this particular case, with this practitioner, this data helps to shape the rehab program. The mid-stage protocol then changes to isolated strength with the leg extension exercise, plyometric drills, reactive strength, and unilateral jumps. Então, saindo desse protocolo inicial e entrando no protocolo intermediário, existem aquelas testagens, aquelas aplicações, como, por exemplo, para força isométrica da perna, para efeito reflexo dessa condição estabelecida e também como, por exemplo, o drop jumps e o movimento contralateral do atleta que foi lesionado, esse all motor que ele está usando como exemplo. Thank you. And then the final protocol is much more game specific, explosive, with maximum intent, in hope that this is allowing the player to get back to competition. E no protocolo, no estágio final desse protocolo de reabilitação, você vai para um estágio muito mais específico do movimento mais próximo da realidade do esporte que esse atleta venha praticar, para que ele então retorne de maneira segura à performance saindo do universo, vamos dizer assim, da reabilitação. Ok. So here we're going to go through a similar example of using the protocol, assigning it to an athlete or a group of athletes in the system, and then using the app, we have access to the protocol so we can then follow the tests and exercises step by step. Então, Now, sorry, Andre, go ahead. Então, da mesma forma que foi feito lá atrás com a performance, agora no campo da reabilitação, você pode selecionar apenas um atleta ou um grupo de atletas e transferir lá do hub, lá do leaderboard que você estabeleceu tudo isso com o protocolo para o celular, para o aplicativo, para que o atleta já tenha ali nas telas que ele acabou de passar, pré-estabelecido tudo que ele vai ter que fazer referente àquele estágio, seja ele inicial, intermediário ou avançado, da reabilitação em que ele se encontra. Sorry, Jordan. Back to you. Perfect. So this now allows you to use the output system in a very different way, where you can set different parameters and collect different data. So here, Yes. Let's go. Yes. Good. we have an example where the sensor is placed on the leg, so you can set a target range of motion. Então, agora, como ele acabou de explicar, de exemplificar pelo vídeo, ele fez a escolha de um teste de extensão unilateral, onde você pode, inclusive, estabelecer qual o grau de amplitude de movimento que você está buscando para analisar dentro daquele exercício específico. Ok? And then for each repetition, we can see the range of motion achieved alongside the angular velocity of the movement. So the range of motion achieved versus the speed or tempo through the range of motion. Então, aí você pode, ainda além disso, verificar, nesse caso específico, a velocidade angular, além da amplitude de movimento obtida em cada uma das repetições daquele atleta que foi testado. É uma
uma leitura bastante aprofundada de tudo que você consegue obter de dados em relação àquele movimento executado. Thank you. You can also see the system then prompts you to move through the workout. We can just select next and we can immediately begin set two or the next exercise in the session. Então, existe também esse controle temporal, onde, dependendo do intervalo que você estabelecer, você pode mover para a próxima série do mesmo exercício ou para um próximo exercício dentro daquele protocolo que você estabeleceu para aquele dia. Ok. Now, with this protocol in mind, you can see it completes each part of the workout as you go through the session. And then once we get to the end, the system will then summarize the workout and data and synchronize all this information with your output hub. Então, mais uma vez, assim como aconteceu na performance, assim que você terminar de percorrer todo o programa de treino estabelecido naquele dia, você vai já ter esses dados todos obtidos, jogados para leaderboard daquele atleta, onde você vai poder fazer a leitura e interpretação dos dados obtidos no teste enquanto ele acontecia, nos testes ou nos exercícios enquanto eles aconteciam. Ok. Some other data that you can capture in relation to the ACL use case that we have on screen here is placing the sensor on the foot and capturing some jump data, which then Então, provides you with jump height, flight time, and takeoff velocity. show, thank you. Então, um dos testes que você pode fazer, é claro, o teste de impulsão vertical, aonde ao acoplar o dispositivo no pé do atleta, você consegue avaliar o tempo de voo, a velocidade utilizada, a altura obtida e toda a produção de potência em joules, que nesse caso acontece também, e os dados que você precisa ter para avaliar de maneira métrica ou, enfim, matemática, aquilo que aconteceu, o movimento que foi utilizado. Thank you. And then the summary of the workout will allow you to submit an RPE score before you summarize the data and see everything that you have completed in the session. The other final test I wanted to share with you just very briefly here is around the mobility and range of motion functionality. This allows you to place the sensor on the upper body or lower body to capture range of motion data. Okay. Sorry, John, the direct question is, the RP is only at the end of the whole session or at the end of each exercise, if you like? Yes, the whole session. So you have Good. the RPE scale at the end of the workout, Mhm. and you also have a wellness check-in on the home page, which can be completed every 24 hours as a daily wellness check-in. Ok, beleza. Então, gente, desculpa, eu só perguntei para ele algo que ele já tinha falado. A percepção subjetiva do esforço que ele mostrou ali na tela, ela pode ser obtida ao final de cada sessão de treino, não ao final de cada exercício. Além disso, como nessa tela agora, você pode também enviar pelo aplicativo, o atleta pode enviar pelo aplicativo como é que ele está se sentindo em relação à saúde em vários aspectos que ele está passando, qualidade do sono, cansaço, recuperação, e a cada 24 horas. Então, além disso, ele passou agora ali para um outro teste que pode ser feito, que é o teste de mobilidade, onde o dispositivo ele pode ser acoplado na parte superior ou na parte inferior do corpo para fazer essa testagem e leitura desses aspectos. Thank you, Jordan. So the adaptable rehab component is very, very evident with your ability to test different places on the body. So you can find tests that are very specific to certain injury types. For example, hamstring. If I filter by hamstring, we can see a lot of the common tests that would be associated with that particular muscle group. Então, dentro desse universo de testagem para lesões e na reabilitação, com propósito de reabilitação, é claro,
A Output também ela permite que você selecione como, por exemplo, segmento corporal ou mesmo grupo muscular, aí é o posterior de coxa, onde tem essa lista enorme dos testes que são mais comumente aplicados no universo da reabilitação, e dentro disso você pode selecionar aquele teste que você quer aplicar para aquele membro, para aquela parte do corpo que foi lesionada, e com isso ter um acompanhamento muito mais específico do que está acontecendo no universo da lesão, assim como no da performance. Thank you. So you can maybe find tests in the system that are specific to ankle, calf, hamstring, ACL, anything that you would typically screen for within your sport. And you can then use the output system to capture things like range of motion data. And then you can use this information to look for things like imbalances and asymmetries between the left side and the right side. Então, dentro dessa visão de dados que você pode coletar pelo aplicativo da Output, desde lesões de tornozelo, de panturrilha, de posterior de coxa, seja o que for, você, a partir do momento que selecionou aquele teste, você pode, utilizando o equipamento da Output, é claro, você pode obter, como, por exemplo, amplitude do movimento, que vai te levar a uma leitura, desde que unilateral, é claro, de eventuais desequilíbrios, assimetrias entre um lado do corpo, não só em graus obtidos, mas também em potência, em força e todos os aspectos que podem ser lidos a partir da utilização do dispositivo, para que você tenha esse entendimento de como é que as coisas estão em cada um dos lados do corpo do atleta. Thank you. This brings me on to the final component of the rehab walkthrough, which is how you can use this data in the output hub. So similar to the first example with VBT load velocity profiling, we then have functionality in the system called custom dashboards. Então, dentro agora do Hub, trazendo para o Hub tudo aquilo que você coletou, assim como foi feito nos testes VBT para controle de relação de velocidade de carga, você também tem para performance essa dashboard, que é essa espécie de tela onde ele vai selecionar da mesma forma que ele já está fazendo o atleta que ele está buscando, para daí obter os dados, e ele vai explicar agora que leitura que você pode ter com base nisso. Thank you. So custom dashboards can be created around different purposes. This gives you the opportunity to monitor increases and decreases in performance metrics throughout the season. Ok, então essas dashboards que elas podem ser customizadas, como ele já estava fazendo ali, é claro, elas podem fornecer para você, como ele está discorrendo pela tela, vários dados da performance, da reabilitação que você pode utilizar para fazer o acompanhamento da evolução desse atleta, dessa pessoa que foi avaliada, é claro. Thank you. Or for a more rehab-based application, you can use profiling to assess strengths and weaknesses, imbalances and asymmetries for all of your key tests and KPIs that you're measuring around those specific injury types. Então, assim como ele tinha mostrado na tela anterior, toda a leitura que você pode criar, customizar daquele atleta em relação aos dados obtidos para performance, agora a gente está vendo em relação à reabilitação, como, por exemplo, uma comparação entre assimetrias, entre amplitude de movimento, entre todos os aspectos relacionados àqueles testes que ele já descreveu que podem ser feitos, e criar para cada um dos seus atletas toda essa leitura, toda essa projeção de dados que você eventualmente pode utilizar, e ali também tem do lado direito, seja para um dia até um ano, enfim, o universo de opções que você tem para criar esse ambiente de dados a ser analisados é fantástico. Thank you. And this information that you create in the dashboard, whether it's profiling, monitoring, or assessing individual athletes against group averages, you can export all the information to PDF reports.
Então, todas essas informações que você obteve ali, que você criou de um atleta para compará-lo consigo mesmo ou com os outros atletas do grupo ou com o padrão ideal de atleta que você pode ter estipulado como base de comparação, ela também pode ser transformada em PDF, como ele está demonstrando agora na tela, para daí você enviar da maneira que você quiser para onde você precisar. Ok? Which are also fully customizable with which tests that you add into the dashboard and report, and also personalized notes that you can add into those reports as well. Então, ali como ele acabou de exemplificar, você também pode customizar ainda mais essa dashboard já no PDF, dando um nome a ela, colocando o nome dos testes que você utilizou, o nome do atleta que está inserido naquele campo e tudo mais. Ok. Perfect. In terms of the walkthrough of the system, they are the main aspects that I wanted to cover today. Firstly, on the performance side, with team training, team testing, and then also some examples of adaptable rehab and the objective data that you can collect with the output system there as well. Então, gente, esses são os dados principais que o Jordan acabou de mostrar para vocês, tanto no universo de esporte coletivo, para performance, para monitoramento de dados em relação à melhora dos atletas que você tem no teu grupo, quanto ao ambiente de reabilitação e com todas essas ferramentas que ele demonstrou que podem ser utilizadas tanto de um lado quanto do outro, isso de uma maneira bastante geral, segundo ele, porque, é claro, o sistema tem muito mais coisa que pode ser aplicada, ok? Thank you for your time today, everybody. I'm more than happy to move on to the Q&A if there are any questions. I can also share information with Tiago and Andre to share with you guys as well. But thank you very much for your time and attention. Ok, então ele agradece agora pela atenção de todos, ele já está disposto a responder as perguntas, Tiago, e também ele está se prontificando a compartilhar qualquer informação que seja necessária com a audiência que está nos assistindo. Oh, maravilha. Na verdade, eu já sabia que o Jordan ia apresentar esse grande volume de possibilidades aí do sistema. A gente teve contato previamente aí com esse hub e com toda essa tecnologia da Output desde Fantástico, né, Tiago? março. Hã? Fantástico, né? Desde março, e é muito mais além do que um sistema, tá? Isso que me encantou. Quando a gente começa a visualizar esse mundo que está dentro ali do ecossistema ali da Output, a gente verifica que é uma grande biblioteca de possibilidades ali, que às vezes, tanto para a fisioterapia quanto também para a parte da performance, nós não tínhamos nem noção que poderia ser tão interessante ali fazer essa parte de monitoramento. Então, o que me encantou bastante e que fez com que a gente fizesse essa possibilidade de convidar aqui o pessoal da Output para não só participar desse encontro, mas também de participar dos nossos eventos, né, da Move Education como um todo, era exatamente esse encanto fascinante ali que tem dentro do ecossistema deles, né, das validações científicas ali. Me parece também, eu queria até que o Jordan pudesse também falar um pouco sobre isso, de como que nasceu, onde foi criado aí essa tecnologia. Eu sei que foi na Irlanda, mas também dentro de uma universidade, ou seja, já começa com um embasamento científico interessante. Então, eu queria começar, na verdade, essa possibilidade de discussão aí com o Jordan, exatamente sabendo disso, né? Validações, essa parte, como que foi construído essa base da Output. Okay, okay. So Jordan, first of all, Thiago is just reinforcing in a little speech, basically everything that he showed, which is just the tip of the iceberg, because the wealth of information that you can get from the system, from the device, and from the hub and software and everything is immense. Of course, we don't expect you to go through everything in a single 60 minutes. It's not enough. We know that. We understand. And but he also wants to ask you. He understands that. The entire idea came up from within a university environment. If you could explain us a little bit more, basically, what was the birthplace of the system and how it was designed and not necessarily whose idea was it, but how,
left a thought and became this amazing tool that you presented us today? Yes, absolutely. So firstly, three guys, three founders, much smarter than me. I can't take any credit whatsoever for the product itself. But it was founded, established at the University College Dublin, in Ireland. And the guys began the journey in 2013. So this is when all of the data collection started. Two of the founders were studying PhDs at Europe's largest data analytics center, and over a 7 to 8 year period, collected data using sensor technology to find optimal sensor placement on the body for tracking specific movements and exercises reliably, and then also validating the sensor against gold standard technologies like force plates and camera systems and other VBT systems as well. So it basically took them some solid 10 years from the idea to produce a product, yeah? Yeah, exactly. So after the data collection in 2020, just before COVID first happened, February 2020, the company was launched and the product became commercially available. So it's been in the market now for over 5 years, but the research and development journey started back in 2013. 2013, yeah, ok. Então, gente, respondendo a tua pergunta, Thiago, tudo nasceu, ele é humilde bastante para não chamar nenhum crédito disso para ele, porque ele está só há 4 anos na empresa, mas a ideia nasceu lá atrás, em 2013, dentro do centro de dados da Universidade de Dublin, na Irlanda, que é o maior centro não de processamento, mas de gerenciamento de dados da Europa. Então, doutorandos tiveram essa ideia, desenvolveram um projeto e começaram a juntar dados, basicamente, coletar dados, fazer teste, dado. Tiveram a ideia de colocar esse dispositivo, de criar esse dispositivo, começaram a aplicar em lugares diferentes do corpo, passaram depois disso para aparelhos que pudessem ser avaliados com esse tipo de mensuração. Entrou uma terceira pessoa, então foram 3 doutorandos que carregaram o piano por 7 anos, até que em 2020, logo no começo da Covid, o produto foi lançado no mercado comercialmente falando. Então, o produto está há mais ou menos 5 anos já sofrendo ajustes, adaptações, mas para chegar até onde chegou hoje, já tem aí 12 anos de caminhada, desde a testagem que durou 7 e mais 5 que estão sendo utilizados comercialmente. E o Jordan está nos 4 últimos dele. Pode seguir nas perguntas, André. Tem bastante pergunta aí no chat. Okay. So Jordan, we're going to start with some questions now because we have them. We have quite a few of them. We start with the first one. Let me just pop up my chat box here. All right. So the first one comes from someone unidentified that asks you, how can you manage 4 or more devices in the same iPad? Yeah, good question. So the device that you use can connect to any sensor. So the sensor has a serial number. It can be moved around between different devices and connected via Bluetooth. If you had 4 sensors and you wanted to use all 4 sensors at the same time in a team session, for example, you would need to have 4 host devices. So 4 phones or 4 tablets or a combination of the two. Each sensor in that case needs to be paired to a host device. Ok. Então, na verdade, gente, respondendo a primeira pergunta, para cada sensor que você estiver utilizando, você precisa de um dispositivo para leitura. Então, esses sensores, eles funcionam por Bluetooth. Então, você pode usar um telefone celular capta agora, depois outro celular capta, mas tem que ter um telefone celular ou tablet, ou mesmo um desktop, se for o caso, para cada um dos sensores que você estiver utilizando naquele ambiente, naquela sala de musculação, seja onde for. Ok? Okay, now as the second question, Alex says that he already used a similar device named Push, and he acquired the product for a very reasonable price in a kind of a membership fee or monthly ship fee.
uh, but after a while, the product got discontinued. So what is the safety net that he can have if he decides to buy your product? If there are updates, and how can these updates be acquired by someone who already have an existing piece of equipment, so he cannot basically stay without any support, any help as it happened before to him. And someone else says that I share the same problem. Someone else just put on the back of that comment. Okay, okay. Firstly, very sorry to hear about the issues with the push system and the discontinued product and support. We have successfully helped many push customers join Output for similar reasons. As you mentioned, it's a similar product, an accelerometer-based device, and it's a similar cost, a cost-effective VBT solution. What I would say is Output is very passionate about the long-term journey. So we have lots of exciting plans and developments for the product and the customers for years to come. We feel we are only just getting started in our journey. So we have a very good support team who also provide lots of updates, lots of best practices, guides, access to lots of content and resources. We want to make sure that all Output customers get the most value from the system now and long into the future as well. Okay, so just make sure that I answer all the questions that he's made. So the updates, they are available for free. It's just as an iPhone, you update the system and it comes directly to you remotely. Exactly. So the updates in terms of the software are part of the license. So any license that is active and being paid for would include regular updates and new feature releases. Yeah. Brilliant, thank you. Então, para o Alex e para o Monteiro, que corroborou a pergunta do Alex, vamos dizer assim, ele sente muito pelo que aconteceu com a Push, ele sabe do acontecido, eles inclusive já absorveram vários ex-clientes da Push que buscaram o produto deles, que é similar ao da Push, e que segundo ele tem um preço similar ao da Push, para quem se utilizou já desse aparelho. E o que ele pode dizer em relação ao Output é que eles são muito apaixonados pelo que eles fazem. Como ele acabou de escrever, eles já estão há uma dúzia de anos na estrada, os últimos 5 deles comercialmente falando, eles estão, pelas próprias palavras, começando a jornada deles, mas que eles são pessoas sérias que trabalham com o objetivo de não só satisfazer o cliente, mas de trazer um produto de qualidade, que todas as upgrades, todas as melhoras, para quem comprar uma licença ativa, é como se você tivesse um aplicativo no iPhone que recebe atualização imediata, você não tem que pagar nada por isso. E que, além disso, eles têm um time de assistência ao consumidor que é bastante ativo, que é bastante dinâmico e que sempre fornece não só esses upgrades no sistema já adquirido pela pessoa, mas também informações, materiais que possam ser utilizados benéficos para o usuário que tem o produto deles. É isso que ele afirma de maneira bem categórica, tá, gente? So I'm now going to go for another question from someone named Bruno. Is it possible to adjust the metrics to the Brazilian standard from pounds to kilos, from whatever the measurement system that you have? And in case of working with many athletes within the same session, can I rapidly and efficiently alter or switch the athlete so he can do the exercise straight away? Or do I need to recalibrate or something like that, the equipment that is to be used when I'm going to exchange athletes? Yeah, good question. So the first question, absolutely. In the settings, you can switch between imperial and metric. So you can absolutely do that. The second question, you can self-calibrate the device in the settings. The recommendation is once or twice a year is absolutely fine. Between tests, between exercises, absolutely no need to recalibrate the sensor. You can just switch to the next athlete
and then start testing them right away. Ok. Então, respondendo a pergunta, Bruno, existe sim no próprio ajustes do sistema, você tem como escolher qual a medida que você quer usar, se é imperial ou métrica, peso, quilo, centímetro, barra, libra, seja o que for. E em relação à calibração, ela precisa ser feita, se é que ela tenha que ser feita, 1 a 2 vezes por ano apenas, mas jamais entre ou durante uma sessão de treino. Começou a sessão de treino, segue até o final. E se você tiver que recalibrar, faz isso 1 ou 2 vezes por ano apenas. Ok? So Marcus now asks you if the output device can measure acceleration in short distances, such as 2 to 5 meters, to evaluate a quick set off from a sprint race, for example. Yep, good question. I'll actually show a quick example of this. Give me 2 seconds. Ele vai mostrar um exemplo agora, Marcos, é uma boa questão, segundo ele. Na verdade, ele falou que todas as questões, claro, foram boas, ele é muito, muito educado e ele vai mostrar alguma coisa relacionada a essa pergunta que o Marcos fez sobre aceleração em distâncias curtas. So just quickly on the measurement system, quickly yeah, switch sure. between imperial and metric. Então, ali ele mostrou rapidamente como mudar as medidas de imperial para métrica, se for o caso, tá nos ajustes ali, gente. And in terms of acceleration, more kind of horizontal based movements, for example, we have a contacts module. And the contacts module allows you to place the sensor on the foot, just like jumps and reactive strength testing. And this provides slightly different data. So in real time, you get ground contact time data, typically over distances of 5, 10, maybe 15 meters. And it provides you with peak acceleration, air time, contact time, air over contact as a ratio. So some useful data that you can get in plyometric based activity. Ótimo, gente. Então, nesse caso ali, Marcos, que você perguntou, como o vídeo acho que foi bastante autoexplicativo, você coloca o dispositivo no pé, ao redor do pé, e você faz a medida. A partir do momento que você obtém os dados, ele te mostra tempo de contato no solo, tempo de fase de voo, a razão entre tempo de contato do solo e voo, ou seja, todas as métricas que você pode obter, seja numa distância de 2, de 5, de 10, ou até que up to 15 meters, you said, right, Jordan? Yes, 1.5. So Yes, sure. Up to about Okay. 15 meters, Yeah. Ok, thank you. Até uma média de 15 metros isso pode ser feito. Ok, Marcos? Let me see what else. It seems to be that these are all the questions. Thiago, tem mais alguma pergunta? Algo mais que a gente possa Pessoal, como informação? mais alguma pergunta? Eu tenho 500 perguntas aqui para o Jordan, mas não vou fazer essas perguntas agora, né? Depois eu vou começar com Beleza, ele, né? Com calma. beleza. Mas eu estou muito encantado aí com o sistema. Vamos lá, pode falar, Claro, Marcos. claro, manda aí, Marcos. We got one more question, Jordan. 1 second, let me just get here. Enquanto o Marcos aí faz a pergunta dele, só para vocês saberem, pessoal, a Move Education. Ela está fazendo essa parceria com a Output, ou seja, todo o material e conteúdo referente a não só Output, né? A gente está falando da Output porque é uma tecnologia, mas para conteúdos sobre VBT, sobre outras métricas específicas, assim como a gente tem feito com outras marcas, né? Como Catapult, como Kinvent, enfim, várias outras marcas, a gente tem trazido tentando trazer esses profissionais para que falem um pouco mais dessa tecnologia, mas também para que a gente possa se aprofundar muito mais nos conteúdos que cada uma apresenta, tá? Então nós temos aí essa possibilidade agora, já desse início. Então esse é o primeiro contato que vocês estão tendo com o Output. A gente vai ter em parceria com o Branson Iman já em outubro, mais um momento, né, com o pessoal do Output, que aí sim é um workshop prático com o Sam Carey. Inclusive, eu queria até que você perguntasse, André, pro Jordan,
o que que o público vai esperar de, por exemplo, um workshop prático ali com o Sam, que vai estar aqui no Brasil no dia 9, né? Vai ajudar, lógico, no curso do Bran, que vai ser de 10 a 12 ali no Atlético Paranaense. Mas a gente vai ter um workshop que vai ser exclusivo ali, só da Output, para fazer exatamente esse contato prático ali com a ferramenta. Então, só para vocês terem já essa noção inicial, a Move Education fechou essa parceria com a Output, então vai representar todos os processos educacionais que envolve a marca aqui no Brasil, tá? E isso vai facilitar muito, não só para que vocês enfim, se interessarem pela ferramenta, mas que pelo menos possam aprender um pouco mais sobre os conteúdos que são inerentes aí a todo o processo. Ok. Tiago, só vou primeiro Tá? fazer a pergunta do Marcos que ele acabou de postar, ok? Ok. So Jordan, we got, according to Tiago, has about 500 questions to you, but he's going to leave it to later on in another opportunity. He has a question himself, but before that, let me just ask you the last one from our audience. Marcus asks us again, what is the precision of these data when you compare them with photocells or optical systems that are usually the gold standard to short sprints? And with that, is it possible to use the output system to design agility protocols? Yeah, good question. So, the first thing I'll kind of just quickly share here as well, and can definitely provide quick access to this. Available on our website under accuracy and reliability. It does provide access to a lot of the validation data and studies. Some are internal, some are external, some are back in 2019. Some are very, very recent, as in earlier this year. Um, in terms of the validation for sprints, the full honesty, transparency is it's probably one of the less frequently used aspects of the system. Not for any particular reason, but because there's so many tests in the system, some get prioritized over others, for example. So a lot of our ground contact time data, we have very good validation against the OptoJump system, which is a product that we would validate against quite a lot for ground contact time metrics. But for other metrics like jump height and flight time, we also have strong validation against force plates as well. Ok. Então, Marcos, respondendo a tua pergunta, e claro, a todas as pessoas que tenham interesse, no website da Output, se você vai lá em cima em Resources, que são as fontes, vamos dizer assim, né? Você pode encontrar todos os testes de validação que foram feitos com todos os estudos publicados, obviamente em cima desses testes, para fazer com que você possa ver o quão confiável é o mecanismo da Output enquanto ferramenta de captação de dados, como, por exemplo, de velocidade, de agilidade, conforme você perguntou. Então, no próprio website você tem acesso a todos esses testes e todos esses estudos que foram publicados para comprovar a validação do equipamento Output. And also, I'm not sure if I missed you on your explanation, Jordan. What about the agility protocols that he asked you? Is it possible to use the output system or device to design one? Yes, sorry. Good question on the agility. It's not something that we've tested or validated. Um, I'd be slightly concerned about the change of direction component in agility drills. The drills that we've tested and validated are straight line speed, so linear. So I'd be a little bit cautious about the agility side of things, but it's maybe something that we can investigate in the future. Ok. Então, Marcos, em relação ao teu teste ou protocolo de agilidade que você perguntou se pode ser feito, ele tem um certo cuidado em relação a isso, porque até agora
todos os testes que eles fizeram foram com movimentos lineares, e ele se preocupa muito com a mudança de movimento, com a qualidade da captação dos dados em relação às mudanças de movimento que esses testes de agilidade podem envolver. Então, nada disso foi feito até agora com o equipamento, mas ele se propõe, claro, a dar uma olhada e buscar isso de alguma forma para se houver essa necessidade no futuro. Eles a Output, é claro. And Jordan, I suppose is one final question that Thiago asked you about 5 minutes ago, out of those 500 that he has. We understand that you sadly are not coming to Brazil to be with Bram when comes October, but what can the public expect from the presentation that is going to be given on October the 9th, only for the output users or newly members acquired the system, and what will be provided to them? What can they expect on that particular day on the 9th of October when they're going to be in touch with you directly, with your product directly? Yes, absolutely. So the use of output in workshops is fantastic. Bram, for example, and my colleague Sam will also be there to provide really good insights on the theory of velocity-based training, but then the practical component of how technology can elevate the experience. So through objective data, instant feedback, the use of measuring velocity zones and velocity drop off, and how these interventions can be very powerful for training and performance. I've personally attended several workshops, and they're really engaging, really enjoyable. Lots of great people there, and in Brazil, I'm sure it'll be fantastic. Ok. Então, Thiago, respondendo a outra pergunta, ele simplesmente, para trocar em miúdos isso, ele falou: bom, se vocês acharam que é interessante essa demonstração que eu fiz aqui no papel, numa tela, imagine colocando isso na prática, imagine fazendo as testagens acontecerem ao vivo, os exercícios sendo executados, a utilização do sistema, seja no celular, no tablet, no hub, como ele vai levar, como o Sam, que na verdade não é ele que vem até nós, é o Sam, é o parceiro comercial dele, que vem para demonstrar os produtos e todo o sistema da Output. Ele falou que é incrível, que é muito mais, obviamente, dinâmica na prática, você vê e lê os resultados de todas as aplicações de VBT, de teste de explosão, de salto vertical, de velocidade linear e horizontal, tudo que pode ser testado vai ser exemplificado, vai ser colocado em prática naquele dia, lá no dia 9 de outubro, para que as pessoas tenham, de maneira prática, testado, saboreado o que a Output pode fornecer. Vai ser brilhante, vai ser brilhante. Ok, thanks, Nossa, Jordan. Thiago. sensacional. Ó, vamos lá. Agora a parte que eu acho que todos estavam esperando. Lógico, esse momento aí do Sun vai ser um momento mais para quem for adquirir os output, e essa foi a dinâmica mesmo para ter o Sun em um dia a mais, tá? Então vai todo mundo trazer vocês que já adquiriram aí output, vão poder levar o seu output, e lá no dia, lá no Coritiba, né, a gente vai ter no dia 9 um momento que vai ser um workshop de 4 horas, 100% prático com o Sun Carry, que vai estar exatamente falando tudo isso aí que o André acabou de falar, né? Então, demonstrando isso na prática, pra vocês apresentarem e curtirem. Além disso, lógico, vai ter o curso do Brunson Women, que aí sim o VBT, né? Que vai ser aí no dia 10 de outubro, lá no Atlético 11 e Paranaense, e 12, aí né? na sequência. Hã? 10, 11 e 12, né? No dia 10 é só o VBT, tá? Isso, E aí é onde a isso. gente, lógico, a gente vai falar um pouco mais, vai utilizar muito a tecnologia do Output. E aí, no dia 11 e 12, vai ter o Performance e Reabilitação, que aí sim, vagas esgotadas já para esse curso, tá? Então, vai ser casa cheia, vai ser sensacional. Bom lá, pessoal. Como eu tinha comentado, tá, com vocês, a gente vai sortear primeiro duas coisas. Duas vagas para esse momento com o Sun Thiago, desculpa, Carry. o que eu faço com o Jordan? O Jordan, ele que vai escolher as pessoas. Ah, Ele vai tá. dar um número. Então, mas ele sabe disso? Eu vou Vamos lá, fazer isso não, para ele você vai agora. explicar para ele aí. Ó, de Hang on, uma a Jordan, don't leave de, us. você vai explicar para ele, André. De 1 a 150, ele vai Ah, escolher cinco números, tá. De tá? 1 a 150. Isso. Aí vai escolher o Tá. número por número. O primeiro número que o Jordan vai escolher, e aí, ó, vai ganhar essa camiseta aqui,
que já é da parceria da Move Education com Output. E aí, Ok? em primeira mão para vocês. Posso participar do sorteio? Ah, Andrezão, não pode. Tá, então só explica pro Jordan que ele vai começar a falar agora. E detalhe, tá, pessoal? Vocês Ok. que já acompanham a Move Education, vocês que já estão acostumados, sabem que a gente faz isso por merecimento. Ou seja, tem um nome na lista, a gente vai sortear, vou falar o nome. Se essa pessoa estiver aqui na sala agora, ela ganha. Se ela não estiver na sala, ela não vai ganhar, tá? Então a gente falou que até quem ficasse até o final tem essa possibilidade. Vamos lá? Vamos lá. So, Explica para Jordan, ele. Lógico, Leandro. Bom, we will now give away three prizes. The first one is that shirt with the partnership officially launched several weeks ago. Anyway, Tiago is asking you to give a number from 1 to 150. Just pick a number. 77. 77, Tiago. 77. ok, 77. Vamos. We had a traffic of 150 people coming and going. So he's going to shout the name. If the person is here, gets the prize. If it doesn't, we'll go for another number. Ok. Ok, 77. Mauro Henrique Oliveira, tá na sala? Levanta a mão, tá? Ou fala no chat. Vamos lá. Mauro Henrique Oliveira, tá aí? Não tá. Mais um, Ok. Jordan. Another number, please, Jordan. 44. 44. 44. Leonardo Portela, tá na sala? Ué, o Leozinho? Conheço. Se for o Léo que eu conheço. Não tá. Próximo. Vamos lá, é assim que funciona. Another one, Jordan. Number 5. Número 5. Luciano Trindade. A galera não quis ganhar, não, hein? Vamos lá, mais um. Vamos lá. Another one. Number 10. 10. Lívia. Lívia Álvares Guimarães. Próximo. Ah, Another one. Sorry. 112. 112, Thiago. 12. Rodrigo. 112. 112. Ah, 112. 112. Isso. Gustavo Duarte Castro. Não? David Rafael tá na sala. Quem que é David Rafael? Você falou David Rafael, Thiago? Não, ainda não. Não. Não, acho que ele tá dizendo, tipo, me sorteio. Ah, tá. Vamos lá, mais um. Another one, Jordan. 62. 62, 62. Eu nunca vi If the alguém não next one querer. doesn't show up, you say a name and then you say André Las. Klaus Matheus. Klaus Mateus. Pô, gente, we got 40 people in the room as we speak, so somebody has to be there. Ok, eu vou facilitar, na verdade. Vou pegar todo mundo que está aqui na sala Okay? e vou numerar, tá? Então, peraí. Okay. Mais fácil. Okay, he's gonna change the tactics, Jordan. He's gonna get everyone who is as we speak in the room. He's gonna put in a list and he's gonna number them. So it's easy. Perfect. Um minuto. Mais Okay. fácil. Vou excluir o André, lógico, né? Pô, sacanagem, Thiago. Mas vamos lá. Peraí. Pô, tô vendo um tal de Rodrigo Carcaça na sala aqui. Ah, eu vou falar sobre esse cara aí, que é o grande dono da Output aqui no Brasil, tá? Rodrigo Carcaça é o cara que aceitou a empreitada aí de trazer a Output para o Brasil, ele que está responsável por essa parte comercial. Rodrigão, até abre teu áudio aí, Rodrigo. Excelente aluno de inglês, só que não. Brincadeira, hein, Rodrigo? Você tá no débito comigo. Vamos lá, hein? E aí, Tiagão? Rodrigão, até obrigado aí por você ter também estar participando, seja parceiro demais. E quando a gente trouxe a parte educacional aqui da Output, precisava de alguém para poder assumir a parte comercial. E obrigado aí por você ter topado essa empreitada aí. E espero que esteja dando certo. Obrigado demais, tá? Valeu. A gente só aceita produto que é bom, né? Se não fosse bom, a gente não aceitaria, né?
Maravilha. Vamos lá. Vou liberar para Thiago. liberar logo o Jordan aqui. De 1 a 39. Okay, Jordan, now it's going to be easy. From number 1 to 39, please. 17. 17, Tiagão. Peraí. Agora vai, agora vai. Vai. Tem certeza. Come on, come on. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. It's Andre O Last. 17 tá com o nome Ferrou. iPhone. Cara, Ih, ferrou. É, quem tem é um monte que, de iPhone ali, quem que é Thiago. que tá. Eu vou pedir para ativar o Chama, áudio. chama pelo chat, chama pelo chat. Many people, they entered the room with the names as iPhone, so we have several. So Thiago is now trying to contact that particular iPhone who is on number 17. The person has 10 Aqui, ó. seconds. Vai. Ó, essa pessoa do iPhone tem 10 segundos Você para responder. ganhou. Vamos ver. Quem é? Vamos lá. Quem que é esse daí? Acusa Tem que aí. responder. Quem que é essa pessoa aqui, ó? Tá, já, ó lá, apareceu para mim. Felipe Quat. Não, quem tá aqui, ó? Belmar? Belmar, não. Não, aqui, ó. Tá aqui, ó. iPhone. Não, tá ali, ó, Thiago, respondeu no chat. Ali, Felipe Quat diz, apareceu para mim. Não, mas o Felipe Quat tá com o nome Felipe Quat. Não é o Felipe. Tá, beleza. O iPhone ganhou, tá? Isso aqui. A gente já sabe que ele tá na Tá. sala. Eu vou Okay, te we already know contar. who is that, Jordan. So Ganhou we're esse going to move to aqui, the next one. tá? Thiago's going to locate the Agora person nós next. vamos sortear aí, ó, duas vagas para o workshop prático com o Sam Carey lá no Coritiba, dia 9, tá? Esse é um evento fechado, mas a gente vai abrir para essas duas pessoas que vai ser, tá bom? Okay, so now, Jordan, we're going to give away 2 spots to the workshop that is going to be provided by Output on October 9th. Thiago, a mesma coisa? De 1 a Mesma coisa, de 39? 1 a 39. De 1 Okay, a 39. so we kindly ask you now, Jordan, to give us 2 numbers from number 1 to 39 bar 17. 7 and 26. 7 e 26, Thiago. Não, aí é 726, não Não, entendi. número 7 e Ah, número tá. 26. Vamos lá, tudo bem, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caio França. Quem quer Caio França? Tá aí? Vamos ver. Tá aí, ele tá aqui na sala, só não sei se ele tá ouvindo. É, se ele não tiver, Caio pá, seu França, número abre teu vídeo aí. ali, Ah, aí já pronto, tá respondeu, aí, já Caio respondeu, França. já respondeu. Então vamos 26 botar agora, aqui, ó. Thiago. Caio França ganhou um do workout, tá? Ou workshop prático. Qual é o outro número? 26? 26. Luciano Capelli. Luciano Capelli, grande fisiologista do Flamengo, tá aí, hein? Boa! Ganhou aí o workshop. Vai poder ir, Luciano? Me fala se vai poder, senão eu sorteio para outra pessoa aqui. Mas beleza, Capelli. Vai lá. Grande Beleza. parceiro, palestrante do Summit, fisiologista do Flamengo. Espero que você possa estar lá conosco, tá? Então, Luciano ganhou o workshop. Vamos lá, agora a gente vai sortear duas vagas para o curso do Branson Iman do VBT, que é no sábado, na sexta-feira, tá? No dia 10. Jordan, Tá? Okay, Jordan, we got another 2 numbers to give away to Friday's pera aí, session with André. Sam. Yep. O Ó, O Luciano não vai Luciano vai poder. ter compromisso com o Flamengo. Vamos sortear ainda mais um, então. Quero sorte, hein? Posso pedir mais um para ele? Pode. Ainda Ok, é Jordan, sobre isso. the Opa! number two, Manda um abraço pro Pavanelli também, um grande parceiro aí. Logo, logo a Jordan gente vai se number encontrar aí. Jordan number 26 will be unavailable to the event, so would you give another shout? 33. Oh, 33, okay. So we got 7, 17, 26, and 33 so far. Because there are another 2 to give away for Friday's session with Bram. Peraí, André. Qual que é agora? 33, Thiago.
Ricardo. Quem que é Ricardo aí? Tá só como Ricardo aqui. Tomara que não tenha mais um. Olha lá, eu. Mostra, abre o vídeo aí, se vocês puderem, aí, só pra gente saber quem que é a pessoa. Você acabou de ganhar o workshop. Ô, Ricardo. Pô, Ricardão, tá dentro, hein? Workshop prático, Ricardo. Vamos lá, André. Rapidão, vamos lá. Agora, duas vagas para o curso do VBT do Bron Swimming, que vai ser lá no Tá? Atlético Paranaense, tá? Ok, Que vai isso ele já acontecer no sabe. dia 10 de outubro. Tá. Posso pedir mais dois números? Dois números. All right, Jordan. So hopefully the last two numbers are part of those ones that we already named: 7, 17, 26, 33. We'll say 20 and 30. 20 e 30, Thiago. Vamos lá, pessoal, tosse aí, que esse curso aí, vou te falar, vai ser. Já tem, já tá, são vagas, já tem vaga esgotada desse curso desde agosto. Vamos lá. É 20, né? 13, 14, 15, 20 e 30, 16, Thiago. 18, 19, 20. João Dourado. João Dourado, tá aí? João Dourado. Sim, Tô já Ah, tá aqui. respondeu. aí. Beleza, João. Você já estava inscrito, João, no curso do Não, VBT? não. Maravilha, meu parceiro. Tá dentro, hein? Aproveita e já estende logo É a para ida ficar sábado e para domingo, já que vai estar aqui. Curitiba. Você vai poder ir para Curitiba nessa data? Vou ver isso agora. Tá bom. Caso o João não possa, a gente vai sortear de novo, tá bom? Mas tá na mão dele aí. Beleza, mais um. Qual é o último agora? Pra gente 30, finalizar? 30, 30. Ele falou 20 Caramba, e 30. vou contar de trás pra frente aqui. 5, 4, 3, 2. Pedro. Pedro White. Pedro Witt? O que que seria? Tá por aí? Pedro Witt. Esse. Boa, Pedro. Você já tava inscrito no curso ou não? Boa. Vai poder ir? Isso, 10 e 10. 10 do 10, isso. Isso é ouro, tá? Vou avisar pra vocês. Esse curso aí tá disputado na faca. Boa. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Só recapitulando. O iPhone. E alguém já descobriu quem que é o iPhone aí? Tiagão, acho que tem que liberar o Jordan. Vamos liberar. Jordan, obrigado mais uma vez aí pelo teu tempo aqui, tá? Junto conosco. Aqui a gente do Brasil a gente gosta muito dessas brincadeiras, principalmente aqui com o nosso público, mas foi muito proveitoso e muito, inclusive, visual o processo da tua explanação. Então, muito obrigado por ter apresentado dessa forma. Essa introdução com Output aqui no Brasil, tenho certeza que vai ser muito mais conteúdo e espero que a Output possa também nos presentear, não só trazendo grandes nomes ou grandes nomes que sejam convidados pela Output para poder apresentar, porque o público brasileiro, esse público que está aqui, inclusive assistindo, é um público que é muito sedento desses conteúdos e gosta bastante. Então, gostaria mais uma vez de agradecer pela gentil oportunidade de ficar até quase 11 horas da noite aí na Europa. E é isso. Okay, so Jordan, officially now, thank you for your time. We know that it's been nearly 2 hours. It's nearly 11 o'clock in Ireland, but Tiago appreciates your time, your things that you brought to us.
literally visually speaking is amazing. I mean, everybody is really happy with with what they saw, and they cannot wait to see in practical terms when it comes October. And once again, thank you for all your insights, for your explanations, for everything that you brought to us tonight. Apologies for taking the half an hour to do, but this is a Brazilian way of smoothing things out at the end of a course with everyone. So really appreciate you being here with us. Thanks very much. My pleasure. My pleasure. Really appreciate the time and opportunity to be here. Really enjoyed it. Sam is very much looking forward to his trip to Brazil next month. I'm very jealous. Hopefully he can taste a Brazilian beer as well. He'll definitely enjoy that. But yes, thank you very much for your time, everyone. Great meeting you all. Hope to see you again soon. And thanks again. Okay, brilliant. Thank you. Cheers. Fechou, Thiagão? Então é isso, pessoal. Obrigado demais aí a presença de todos vocês e obrigado demais, André, mais uma vez aí juntos. Pô, uma grande Tamo junto, parceria Thiagão. que nós temos aí no nosso time, tá? E todos vocês que, enfim, estão participando aí, vão participar do curso. A gente vai se encontrar logo em breve aí em outubro. Vai ser fantástico. A maioria de vocês aqui, pelo que eu já olhei na lista aqui, vai estar presente lá em outubro. E eu tenho certeza aí que vocês vão ter um grande conteúdo aí pela frente. Vamos estreitar essa relação muito forte aí com o Output. Então, boa noite a todos. Obrigado demais aí por vocês ficarem até o final. Valeu, Thiagão. Valeu. Abraço. Abraço a todos. Boa Obrigado, noite. pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.